Patris et Filii et Spiritus Sancti. Então, estamos na vigília de Pentecostes, celebrando a nossa novena. Hoje, no dia, finalmente acertamos o passo com a novena. E o nosso sermão foi interrompido pela falta de luz. Estamos agora de novo gravando. Mas vou retomar algum ponto, porque, sim, eu estava já no segundo ponto, em todo caso. O primeiro é este, quer dizer, o mundo animado pelo Espírito de Deus, sem conhecê-lo, entrega-se ao Espírito do mal. Vejam, queridos, vou fazer um exemplo para que possais compreender melhor. No inferno, os demônios são sustentados na sua existência e no próprio inferno pelo Espírito de Deus. Porque nada existe sem Deus. Nada existe sem Deus. Lá no inferno está o Espírito de Deus, sustentando a sua existência e a própria existência do inferno. É o Espírito de Deus. Mas eles são completamente contra e não entendem, não aceitam, não querem, não... Assim a humanidade também, na sua existência, no seu planeta e tudo mais. É o Espírito de Deus que faz tudo isso, anima tudo isso, sustenta tudo isso. Mas estes homens que não conhecem a Deus facilmente descambam. E aí é que criaram todas essas falsas religiões. Eu não estou dizendo as cristãs, que também são falsas, mas eu digo aquelas antigas tradições humanas. Não passam de tradições humanas. Então, e facilmente se aliam ao espírito do demônio, confundem o Espírito de Deus com os espíritos do mal e se afastam de Deus. Se afastam de Deus. Agora, lembrávamos também a própria contra-igreja que fala, e tantos cristãos, todos aqueles que não estão na Igreja Católica estão, na verdade, animados pelo espírito do anticristo que divide a Igreja. O espírito de anticristo divide a Santa Igreja Católica. Então, todos estes, e a contra-igreja, a própria contra-igreja, por falar em Jesus alguma coisa e por dizer-se do Espírito Santo, esse é o problema. Eles ainda dizem-se... eles se acham mais guiados pelo Espírito Santo do que qualquer outro. Então, e contudo não conhecem o Espírito Santo. Ouviram falar dele, mas não conhecem, não foram batizados, não receberam realmente, não são animados realmente pelo Espírito Santo. No terceiro ponto veremos isso como fica melhor. Então, facilmente se unem aos inimigos de Cristo. A contra-igreja está unida aos inimigos de Cristo. Hoje de forma consciente, tantos desses homens são satanistas. Eu estou falando não só desses Illuminati, sionistas, maçons. Estou falando de cardeais, de bispos, de padres. É disso que estou falando. Que oferecem, inclusive, sacrifício humano a Lúcifer. No próprio Vaticano. No próprio Vaticano. Então, caríssimos, é o estado em que nós vivemos, é a realidade que nós estamos passando, porque se desconhece o Espírito Santo. No Evangelho hoje ficou claro o que distingue aqueles que têm realmente o Espírito Santo. Isto é, eles são totalmente voltados para Jesus. De fato, apaixonados por Jesus.
Eles são aqueles que guardam os mandamentos, guardam a lei divina, a doutrina divina. Começou, queridos, começou a fazer pecado, por leve que seja. Um pecatucho, aquele pecado de estimação que se comete todos os dias. Começou a fazer pecado. Começou a diminuir a importância da lei divina. Começou a dediversar com a doutrina católica. E começa a apresentar qualquer outra coisa de ideal que não seja aquele que de Jesus Cristo, do retorno de Jesus, eu diria hoje. Pronto. Já não está, já desconhece o Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que leva ao cumprimento perfeito da lei divina, que amplia cada mais a sagrada doutrina santa, faz com que a pessoa conheça cada vez mais, adira cada vez mais a doutrina divina. O Espírito Santo é aquele que leva a Jesus, mas a Jesus como ele é, o Jesus verdadeiro, não o Jesus mascarado, que hoje esses cristãos dizem seguir. Esta é a distinção, é por aí que nós sabemos se nós temos ou não o Espírito de Deus, que é o Espírito de Cristo. O Espírito de Deus, o Espírito Santo não se apresenta, ele é o incógnito, ele é o desconhecido. Nós só vamos conhecer o Espírito Santo na medida em que formos fiéis à lei, santos. Na medida que guardarmos zelosamente a doutrina, o magistério da igreja até Bento XVI. Na medida em que a nossa adesão a Jesus for da mais profunda comunhão. Então é nessa medida que nós conheceremos o Espírito. Fora disso, não conheceremos o Espírito Santo de Deus. Isto é algo necessário. Dizer que é do Espírito de Deus para fazer que nem mergulho, diz que é do Espírito de Deus, mas não precisa dos mandamentos da lei divina. Dizer que é do Espírito de Deus, mas apresentar parâmetros novos que não são aqueles católicos, da tradição da igreja. Dizer que conhece o Espírito Santo de Deus, mas se une ao mundo e a estes homens que estão com o Espírito do mal. Com certeza, essa gente não conhece o Espírito. Fala dele, não o conhece. E desconhecem o Cristo. Aliás, já nem falam mais de Jesus. Aliás, quando falam de Jesus, falam contra ele. Como se seus inimigos são. Como sendo seus inimigos, que na verdade são. Então, não nos deixemos enganar. O Espírito Santo leva a Jesus e a Santa Igreja Católica. Não age sob o Espírito Santo de Deus quem não está sendo atraído para Jesus e para a Santa Igreja Católica. Isto é certíssimo. Podem tomar isto como uma coisa mais absolutamente correta. Não age sob o Espírito de Deus, do Pai, aquele que não está sendo conduzido pelo Espírito a Jesus e a sua igreja, na mais plena, perfeita adesão. Esta é a sua doutrina, a sua lei, os seus mandamentos. Esta é o termômetro para sabermos qual é o Espírito a que aderimos. Este é o parâmetro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.